Um casal apaixonado, recém-casados, mas que não conversaram sobre o seu planejamento familiar e agora vivem vários conflitos. Bem-vindo ao podcast Vida 2+. Eu sou a psicóloga Bianca Souza. E eu sou o psicólogo Diego Gaspar, marido desta linda e maravilhosa mulher. Estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre planejamento familiar, um assunto difícil para muitos casais. Um assunto difícil porque muitas vezes as pessoas se lançam na vida a dois sem pensarem detalhadamente sobre ela. E uma vez se lançando nesse cenário, sem conversar, sem falar sobre filhos, como vai ser a casa, qual é o planejamento da viagem, onde vão investir os recursos, como vão dividir as despesas, já imaginou a possibilidade de conflito sem conversar isso previamente, sem ter tempo de discutir tudo isso? Ainda bem, não se preocupe. Não fique assustado. Ainda bem que a Bianca está aqui para responder essas coisas, porque ela vai poder conversar com você e comigo para ilustrar essa dinâmica de como é essa vida a dois. Queridos e queridas, uma coisa muito importante é esse casal que deseja ou já está casado conversar sobre condição financeira. Quanto ganham? Como pagarão as despesas, como realizarão os objetivos. Mas e se tiver diferença financeira? Se alinhem nos acordos. Às vezes é um casal que prefere fazer um acordo da mulher, cuidar da família, cuidar da casa, gerenciar essas questões domésticas e o esposo trabalhar. Às vezes é o oposto. A mulher trabalha porque naquele momento tem uma oportunidade profissional muito promissora que remunera melhor. E o marido fica com os filhos, cuida da educação. Independente do ajuste criativo que você fizer no seu relacionamento, o importante é primeiro conversar como assumirão as despesas e quais despesas são essenciais para o seu bem-estar. E aí eu já engato num outro detalhe. Sabe qual é? No início do relacionamento, lá no namoro, aqueles R$10 para o lanche no final de semana, da praça da cidade, da esquina do carrinho de lanche do teu bairro, sempre existiam. E era um momento maravilhoso, possivelmente, com sua namorada, seu namorado. Depois que casa, não sobra nada para lazer. Será que esse casal vai entrar aí num conflito? Possivelmente sim, porque a vida será trabalhar, cuidar das responsabilidades e pagar boleto. Aonde que estará o namoro? Então vejam, eu trouxe um valor alusivo, um exemplo de R$10, mas você precisa definir quanto custa e como cabe o lazer que te agrada junto com o seu companheiro ou companheira, para que o romance, o tempo de qualidade, a valorização do relacionamento permaneçam. Mas, Diego, e esse planejamento familiar sobre filhos? É depois que casa que tem que conversar a respeito? Para alguns casais também é depois que casa, mas geralmente isso pode dar impasses. E um dos grandes motivos para isso é que um dos membros do casal pode não querer ter filhos. Já imaginou essa configuração? Onde alguém chega para o outro e diz assim, então, nós vamos ter 1, 2, 3 filhos, e a outra pessoa diz, não, mas eu nem quero ter filhos. Olha o problema que isso pode dar. Sabe aquelas coisas que nós aprendemos com pais, com avós? Olha, é importante namorar, é importante ter um tempo com aquela pessoa, para você conhecer a vida dela, os planos dela, os sonhos e também a forma que ela vê a vida familiar. As pessoas, elas são imersas em culturas familiares distintas. Por isso, elas seguem regras e padrões de comportamentos diferentes. Então, nesse caso, a gente não está falando de certo ou de errado, mas sim de formas diferentes das famílias funcionarem. Então imagina que uma das pessoas do casal pode ser de uma família onde diga assim, olha, primeiro você vai estudar, se formar, depois casar, conseguir um emprego, adquirir casa própria, ter seu carro e aí sim ter filhos. Imagina que nessa trajetória profissional de estilo de vida, essa pessoa demore aí alguns anos até galgar todos esses degraus, para ter a casa que sempre quis, o carro que sempre quis, a formação que sempre quis, a pós que sempre quis, e esse estilo de vida ele demora. E do outro lado seja assim, olha, você precisa ter filhos logo, porque você é filho de uma família onde seus pais são mais idosos.
então nós queremos os nossos netinhos logo. Então, trabalha aí de um jeito onde os filhos venham mais rápido para a gente poder curtir. Então, são formações familiares diferentes. Um focado no processo de ter os filhos, ter os netos, o outro focado no desenvolvimento profissional pessoal. E esse desalinhamento aparente pode levar a conflitos. Então, quando pensar em filhos, pense quantos filhos o casal quer ter, se quer ter filhos ou não, e também quando virão esses filhos. Mas, além de tudo isso, sabe o que é importante? Alinhar como será a responsabilidade de cuidar desses filhos. Bianca, é possível ter algum conflito quanto à responsabilidade de cuidar dos filhos? Ou será que é só papel da mulher cuidar, do homem chegar em casa no final de semana só para brincar com as crianças? Isso é outro detalhe bastante delicado na organização de um casamento, de uma relação a dois. E quando eu falo casamento aqui, entendam juntar escovas de dentes, uma união estável, na configuração que você desejar. Mas a educação de filhos precisa ser algo também conversado, dialogado entre o casal, para não ter conflitos como, por exemplo, qual o horário aquele filho vai estudar? Quem busca? Quem leva? Quem organiza as coisas para a criança? Quem repreende na educação? Porque senão começam impasses entre o casal de um é sempre o educador e o outro é sempre o bom, o agradável, o que passa a mão, o que acolhe, o que brinca. E aí o casal começa a conflitar. Não porque a criança seja um impeditivo, o adolescente, o filho seja um impeditivo, mas porque aquele casal não acordou sua maneira de funcionar. Atrelado a isso, questões de carreira. Porque às vezes as desculpas são assim. Desculpas no sentido de se justificar um para o outro, tá? Não estou diminuindo quando eu digo que é desculpa. Mas para o cônjuge, para o parceiro, parceira, olha, mas eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando, eu estou pagando as contas, eu estou estudando para melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar lá a minha remuneração no trabalho. Isso precisa ser também muito bem acordado. O ideal seria antes do casamento ser oficializado, porque dependendo dos objetivos, às vezes tem alguém que para focar na carreira precisa ir para o exterior, precisa mudar de estado, precisa se afastar a uma boa distância da família. E o parceiro não aceita, ou a parceira não concorda com aquilo. Mas aquilo já era uma ideia pré-estabelecida, já fazia parte dos objetivos de um dos componentes do casal. E não foi dito, não foi expressado para ser conversado a respeito. E pode gerar muito conflito, não é mesmo, Diego? Pode sim. Eu estava aqui te ouvindo pensando que esse fator dos filhos e a divisão das tarefas em casa, inclusive a gente já tem um podcast gravado sobre divisão de tarefas, vai aparecer para você aqui embaixo, depois dá uma olhadinha nele, porque pode te ajudar especificamente a pensar como dividir tarefas. Mas é importante que isso seja pré-alinhado, sim, antes do casamento. Mas eu fiquei pensando agora, e você que está assistindo a gente, que já está casado há um tempo, que está vivendo a situação, como é que pode ser para você essa configuração? Será que é possível realinhar? É possível conversar com seu esposo ou esposa? Sim, é possível. Mas o ponto agora é distribuir essas atividades, essas tarefas, de forma equilibrada entre vocês, onde nenhum dos membros do casal se sinta sobrecarregado. Então essa divisão precisa ser uma divisão justa, de acordo com as percepções de vocês sobre como vai ser a dinâmica de vocês enquanto casal. E uma vez distribuídas essas tarefas, vocês conseguirão realizá-las de forma mais eficiente. Porque se não distribuir, pode parecer assim, já que tem alguém que já está pagando as contas, então é função do outro assumir toda a responsabilidade com a casa ou com os filhos. Ou se alguém trabalha e ganha mais financeiramente falando, e o outro trabalha, mas ganha um pouco menos, então agora esse ganhamento tem que compensar fazendo mais tarefas em casa, o que também não seria justo, percebe? Então é um equilíbrio com base na saúde familiar, na saúde do casal e no modelo de família que vocês desejam construir. Então se vocês querem construir uma família onde exista harmonia, onde exista paz, essas tarefas têm que ser divididas não apenas com base na quantidade de tarefas, mas também com base na tarefa que será realizada. Vou te dar alguns exemplos aqui. Imagina que numa família tradicional, as pessoas precisem lavar roupa,
passar roupa, cozinhar, limpar a casa, ensinar os filhos as tarefas, cuidar dos filhos, dar banho, brincar com as crianças, ou se adolescentes até, verificar como está o desempenho escolar deles, verificar como está a programação de saída deles no final de semana, verificar as programações de viagem da família. São muitas coisas para serem realizadas, Ufa, né, Diego? Falei rápido, mas porque são alguns exemplos. São muitas coisas, mas todas elas precisam ser compartilhadas em família. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Imagina, se eu vou lavar roupa, a Bianca pode ajudar cozinhando. Se eu vou brincar com o nosso filho, a Bianca pode ajudar fazendo alguma outra tarefa em casa. E isso não é estático. A gente pode revezar. Então, na outra vez, ela pode brincar com o filho e lavar roupa, eu posso cozinhar e fazer alguma tarefa em casa. É uma distribuição de tarefas de coisas que precisam ser feitas, mas que podem trazer qualidade de vida. E aí vem um ponto interessante. Quando a gente começa a falar de qualidade de vida, algumas pessoas acham que é até muito caro pensar em moradia. Eu prefiro morar num lugar mais barato, que seja mais longe do meu trabalho, mas que eu tenha qualidade de vida. Outros dizem, eu prefiro morar num lugar mais caro, no centro, mas que também seja perto do trabalho, porque eu quero mais qualidade de vida. Então, Bianca, o que dá mais qualidade de vida? Morar longe ou morar perto do trabalho? Isso vai depender do seu perfil. Você é uma pessoa mais urbana, que gosta de movimentação, que gosta de muitas tarefas que a cidade lhe oferece? Então, procure uma moradia que atenda às suas necessidades, às necessidades do casal. Mas, se esse casal for um casal mais doméstico, se for um casal que gosta dos seus momentos livres, curtir espaços da casa, de repente do condomínio, então pode valer muito mais a pena vocês investirem numa moradia que traga um custo-benefício maior, como por exemplo, um playground no condomínio, uma piscina, academia, algum espaço de lazer que realmente será usufruído. Mas cuidado para não pensar numa moradia pelo status, pela aparência, e você se endividar, enquanto casal, vocês se endividarem e não suportarem sustentar aquele padrão. Isso pode trazer muitos conflitos. Então pense, na hora de escolher uma moradia, é necessário conversar sobre quais os sonhos e expectativas, o que é importante para cada um naquela residência, mas também o que realmente será usufruído. Tem casais que dizem assim, quero uma casa com 6 suítes. E eles ficam sozinhos, decidem não ter filhos, é um casal que tem um perfil de viajar muito e tem um custo de manutenção da casa muito elevado, que de repente, se eles diminuírem aquela custo de moradia, sobra mais dinheiro livre para custos variáveis. Todo mês, escolher investir numa viagem mais próxima, uma viagem mais longa, porque economizaram na moradia e se sentiram confortáveis, atendidos numa moradia menor, adaptada. Então, qual é a essência quando se fala num casal que precisa conversar sobre moradia? Expressarem um para o outro suas expectativas e considerarem as suas realidades, o que realmente será usado e aproveitado para o perfil de cada um. Muito interessante essa fala sobre aproveitamento, que você me remeteu aqui à ideia de que a moradia precisa ser também qualificada como um espaço de lazer, como um espaço onde você vai estar e se sentir bem. Não adianta também focar numa moradia, por exemplo, no teu planejamento familiar, somente porque aquela moradia está perto do teu trabalho, perto da escola dos filhos, por exemplo. Mas essa moradia te traz a paz que você busca, te traz o equilíbrio emocional que você deseja, ela te permite, por exemplo, assistir aquela série que você gosta sem um som alto de um vizinho ou de algum estabelecimento comercial que te incomoda. Essa moradia te permite acessibilidade, dá para você andando no mercado, dá para você ir numa farmácia facilmente, você consegue caminhar com segurança no seu bairro se você quiser, enfim, qual é a qualidade de vida que você, sua família, seus filhos, então, terão nesse lugar. Quando a gente olha para isso, a gente também está pensando que a moradia ela precisa ser um sinônimo de segurança. Quando a gente fala de planejamento familiar, existe um processo que se chama segurança. E muitas vezes a gente vive na imediaticidade, na urgência de chegar rápido no trabalho, de chegar rápido na escola, sob controle de tempo muito apertado.
e às vezes nos colocamos em risco. Então, ao escolher sua moradia, pense nesse acesso às vias que você precisa. E outro ponto da segurança é, existe risco de você ser assaltado ao morar nessa moradia, maior ou menor? Muitas vezes as casas são programadas e planejadas de uma forma que você demora para acessar a sua casa. Às vezes é um portão que você tem que descer do carro e ir lá, e você deixa seu filho no carro. Existem várias reportagens, vários vídeos sobre isso, de insegurança e riscos que as famílias correm ao entrar em casa. Então, planejamento familiar também é considerar riscos. E falando de riscos, é importante pensar também, será que você está considerando o risco que os seus valores correm ao se relacionar com uma pessoa que tem valores diferentes? Especialmente se forem valores no âmbito da religiosidade? Então, pensa só. Imagina que você é de determinada religiosidade e seu parceiro de outra. Isso levaria a um risco de conflito de valores, Bianca? Possivelmente, apesar de que não é uma garantia. Não podemos afirmar que pessoas com valores diferentes, religiosos, de uma espiritualidade, não possam conviver e construir uma relação amistosa, amorosa. Mas considere o que você valoriza. Se você valoriza um ritual que a sua religião lhe prega e você gosta de viver isso, o ideal seria você conhecer alguém que compartilhasse e fosse de bom grado para esse mesmo ritual, para viver esse mesmo ritual com você, seja a missa dia de domingo, seja um culto no sábado ou em qualquer outro dia da semana. Mas ao longo do ano, se você quer se sentir acompanhado, acompanhada, de repente, compartilhar a vida com alguém que tem os mesmos valores, inclusive espirituais, pode facilitar esse processo. Mas, facilitar. Mais uma vez destacamos aqui, não estamos afirmando que pessoas que têm crenças diferentes, práticas de espiritualidade diferentes não possam dar certo. Podem sim, mas vai requerer muito mais comunicação e cuidado desse relacionamento para equilibrar até os momentos que não estarão juntos. Muitas vezes há uma cobrança social, inclusive, quando pessoas de denominações diferentes se unem enquanto casal. E existe um processo chamado julgo desigual. Então, assim, nesse caso, muitas vezes as famílias entram em conflito religioso com uma predisposição, inclusive, a alguns manuais de referência de religiões, que estamos aqui pontuando basicamente. E nesses conflitos as pessoas acabam se degladiando e cobrando um do outro essa participação ativa na profissão de fé do cônjuge do outro. Então imagina, se um cônjuge é de uma religião e outro de outra, esse começa a cobrar o outro. E esses conflitos muitas vezes são duros. E as pessoas dizem muitas vezes, a gente escuta em terapia, eu esperava que depois que casar mudasse. Eu esperava que quando os filhos viessem mudasse. Eu esperava isso, eu esperava aquilo. E muitas vezes essas expectativas sobre a mudança dos valores do outro gera muitos conflitos. Estamos usando como pano de fundo religiosidade, tá, gente? Mas não é o único ponto de falhas e conflitos em planejamento familiar. Isso também acontece com questões financeiras. Eu esperava que aquela pessoa, quando ganhasse mais, pagasse mais coisas. Acontece com os filhos. Eu esperava que depois que o filho viesse, aquela pessoa fosse mais ativa e ajudasse mais. Acontece na vida conjugal. Eu esperava que depois que casasse nós tivéssemos mais felicidade. Ele fosse menos agressivo, ele fosse menos rude, ela fosse mais gentil, mais... Gente, essas expectativas são do próprio indivíduo. E quando você tem as suas expectativas e lança sobre o outro, a chance de conflito é gigante. Então, meça muito bem as suas expectativas para não se frustrar e não acabar sendo um peso na sua vida conjugal e no seu planejamento. Caso contrário, como é que fica a saúde dessa pessoa, Bianca? Prejudicada. E do cônjuge? Também. Por quê? Os conflitos serão frequentes, os momentos de lazer cada vez mais difíceis, porque ambos vão emburrados ou uma das partes vai emburrada por obrigação social, talvez, e o que poderia ser lazer deixa de ser. Ou às vezes, quando não há um diálogo sobre o que te satisfaz e satisfaz o outro, há conflitos também naquele tempo livre para se realizar num espaço de lazer. De repente, um de vocês tem um perfil mais atleta e o outro mais sedentário, enquanto um gosta exclusivamente de sair para comer, o outro gosta de sair para correr, para pedalar,
para fazer qualquer atividade esportiva e não conseguem conciliar os horários, não conseguem conciliar os gostos. Então, conversar sobre lazer também é muito importante. Já pensou se você quer ir no cinema ver aquele filme de terror com esquartejamento, sangue espirrando na tela e você só relaxa assim? E a companheira ama ver filme romântico. Dorama, né, Diego? Naquele momento de lazer em casa, ligando a TV 4K, na sala confortável, sofazão, né? Com aquele balde de pipoca. E vocês não conseguem escolher a programação e acaba perdendo todo aquele tempo livre para assistir um filme, para assistir alguma coisa juntos, numa discussão acirrada sobre o que verão. Difícil, né? Então, conversar sobre isso e talvez respeitar a individualidade. Tudo bem você gostar do seu filme de terror, tudo bem você gostar do seu dorama, mas o que vocês farão juntos se vocês gostam de uma telona, se vocês gostam também de uma programação de assistir algo interessante para os dois? Então é preciso respeitar essa individualidade e conversar qual é o gênero, qual é o tipo de programação para ficarem juntos. Percebeu então? O seu bem-estar familiar ele está diretamente relacionado à forma que você visualiza a sua família hoje e no futuro. Então, se a gente está falando de saúde familiar, de qualidade de vida familiar, a gente está falando de expectativas com relação ao futuro, que vão ser alinhadas enquanto casal, com os filhos, enquanto família. Repito, alinhadas no casal e com os filhos. Porque senão esse planejamento a longo prazo acaba gerando mais frustração ainda. As pessoas vão dizer assim, olha, amanhã a gente assiste um filme juntos, na próxima viagem eu vou com você, no contexto tal eu te acompanho, no contexto tal eu vou. E você leva o outro à expectativa. Não, agora vai dar certo, agora tá ok. Isso leva a mais frustração. Então, resumindo, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Fale aquilo que você realmente tem vontade de fazer, seja honesto, primeiramente com você mesmo e depois com o seu cônjuge. Porque se você não conseguir ser verdadeiro nem consigo, como é que você vai se preparar para conviver a dois e depois ser um pai ou uma mãe numa vida conjugal, numa vida familiar? Você precisa também ser uma referência familiar para os seus filhos. Então, ser verdadeiro com seus próprios valores é fundamental para o bem-estar familiar. Analise os seus limites, analise até onde você pode ir nessa vida a dois, no que você pode ser flexível e no que você não consegue ser flexível. Porque para a confidencialidade do casal, para a unicidade desse casal, é preciso que algumas coisas fiquem só entre vocês. Nem tudo vai ser levado aos filhos. Inclusive, isso pode ser uma estratégia interessante de gestão de conflitos no casal. Muitos casais levam aos filhos os problemas do casal. Gente, isso geralmente leva os filhos a uma procura exacerbada de equilíbrio e às vezes é fora da família. Ele vai procurar mais comida, mais doce, mais chocolate, vai querer sair de casa, vai querer fugir de alguma forma daquele ambiente hostil e aversivo para ele, porque está sendo colocado sobre aquela criança, adolescente, enfim, uma responsabilidade de alinhamento que é do casal. Então, a confidencialidade sobre os problemas do casal são do casal, tá certo? E fazer um planejamento de uma vida a dois, de um relacionamento longínquo, significa que o plano que você fez, talvez antes de casar, precisa ser revisado. As pessoas mudam. Planos foram feitos para serem seguidos, mas foram feitos para serem adaptados, exatamente pelas intercorrências da vida. Então, haja sem culpa pelo que já falhou, mas também sem desculpa para ressignificar o plano e colocá-lo em prática agora da melhor maneira possível, visando o alcance dos seus objetivos, de uma vida a dois mais, de uma vida a dois melhor. Ficamos por aqui neste episódio, lhe esperamos. Comente o que você achou, diga das suas reflexões, suas percepções e já nos sugira outros assuntos que seriam muito importantes nós comentarmos para você escutar e facilitarmos outras ideias e reflexões. Um beijo estalado e até mais! Até lá!